Existe vida depois do vício em apostas, e eu estou redescobrindo isso. Uma das coisas que eu mais falo aqui no canal é que depois que eu me vicio em apostas, eu me isolo. Me isolo das pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares e fico cada vez mais aqui dentro de casa, me entregando ao vício. De 2021 a 2022, eu ainda consigo viver como um ser humano normal, mas a partir de 2023 eu vou me entregando ao vício. E aí eu fico cada vez mais preso dentro dessa casa, apostando, saindo somente para poder trabalhar. E eu deixo de fazer todas as coisas que eu gosto, deixo de ver amigos queridos, familiares, parentes, para ficar aqui dentro de casa. Muito desse isolamento é porque eu não tinha dinheiro. Na verdade eu tinha, mas eu preferia 1000 vezes colocar numa casa de apostas do que colocar gasolina no carro para poder visitar algum parente ou algum amigo. Isso dura até 2025, como vocês sabem, eu deixo de apostar e começo a retomar a minha vida. Essa retomada é com muita cautela, com muita preocupação, com o medo ali da recaída, mas aos pouquinhos eu vou voltando a viver normalmente. E uma coisa que o vício em apostas me fez esquecer foi essa alegria na simplicidade da vida. E eu começo a retomar isso. Eu começo a voltar a fazer coisas que eu gostava, ler livros, jogar videogame, começo a visitar amigos novamente, volto a participar de festas, de aniversários, começo a ver meus amigos queridos que há tanto tempo eu não via, começo a ir a lugares que antigamente eu gostava de ir, antes do vício em apostas, começo a ir a restaurantes, shopping, eu volto a ir à praia, me divertir, volto a tocar violão, que é uma coisa que eu gosto muito, volto a ouvir música, CDs antigos que eu gostava tanto de ficar aqui ouvindo, aqui mesmo nesse sofá sentado, ouvir bandas que eu gostava de ouvir antigamente, descobrir novas coisas, descobrir novas bandas, descobrir novas paixões, que é filosofia atualmente, e eu começo a enxergar na vida uma alegria sem fim. Por mais que a minha vida financeira ainda esteja muito complicada, até porque o vício em apostas deixou consequências muito ruins na minha vida financeira, ainda assim eu sigo muito feliz. Um exemplo disso é que no último final de semana, no final de semana da Páscoa, eu fiz muita coisa legal. Eu visitei os filhos da minha esposa, lá teve um almoço, a gente comeu peixe com camarão, foi legal demais, tinha bastante gente, a gente conversou, se distraiu, vi pessoas que eu não via há um tempinho e foi muito legal esse reencontro. No sábado, eu fui na casa de familiares, de parentes, participamos lá de um almoço também, onde eu vi muita gente que eu não via há muito tempo, muitos parentes que eu não via há um tempinho, primos, tias, tios, e foi uma loucura, foi muito legal. Inclusive teve uma roda de violão, onde eu toquei um pouquinho lá pro pessoal, algumas músicas cristãs, evangélicas, e acabou que se tornou um culto esse almoço, e foi bem legal, onde eu pude rever muita gente que eu queria ver anteriormente, mas o vício não me deixava porque eu ficava aqui trancafiado. E foi muito legal, teve amigo oculto, teve o almoço, teve a roda de violão, o meu pai estava lá, primos queridos que eu não via há um tempinho, e foi muito legal. Saindo de lá, eu fui lá para a casa do meu pai, passamos o final do sábado e o domingo lá. E foram dias muito legais. Então, toda essa simplicidade da vida, de você ser feliz com pouca coisa, em ver amigos, em tocar um instrumento que você gosta, de ler um livro que você gosta, de assistir um filme que você gosta, de ir a um restaurante que você quer muito comer algo específico dali. Essa simplicidade da vida eu tinha esquecido porque o vício tirou de mim. Eu ficava enclausurado aqui nessa casa, simplesmente virado para o telefone, apostando. E é isso que o vício faz com você. Ele te torna escravo, ele te torna dependente, ao ponto de você deixar de fazer tudo o que você gosta simplesmente para ficar virado para a tela de um telefone, apostando e jogando toda a sua vida ali.
Como vocês sabem, eu sou viciado de 2021 a 2025. 4 anos que eu simplesmente deixei de viver. Os 2 primeiros anos eu ainda consigo viver ali meio que normalmente, mas a minha cabeça já não era a mesma. Tanto é que eu não tenho muita memória de todos esses anos que eu sou viciado, para lembrar alguma coisa só olhando foto. Porque se eu puxar de cabeça, não vem nada. Justamente porque eu estava muito preocupado em ficar olhando o gráfico de Aviator para ver como é que o jogo estava. E eu simplesmente não curtia nada. Não curtia os momentos, não curtia as experiências, por mais simples que elas sejam. E hoje eu valorizo muito isso. Ter passado pelo vício em apostas me fez perceber que essa simplicidade da vida, ela é muito boa e ela é muito legal. Coisa que eu não valorizava tanto antes do vício. Inclusive, em vários momentos eu reclamava da minha vida, eu falava que a minha vida era medíocre e como eu me arrependo disso. Depois de ter passado pelo vício, eu percebi o quanto a minha vida era boa e o quanto a minha vida era maravilhosa. Sem eu ser uma pessoa de grandes posses, de quantidade de dinheiro absurda na conta bancária, eu não tinha dinheiro nem antes de apostar, imagina agora depois do vício. Pelo contrário, eu só tenho dívidas e muito arrependimento, mas ainda assim eu estou muito feliz com a minha vida. Por mais que existam dificuldades, e a minha vida é difícil atualmente, porque infelizmente eu fiz muitas escolhas ruins quando eu era viciado, e essas escolhas elas me perseguem nos dias atuais. Tanto é que é uma luta diária. Eu saio para a rua para trabalhar e é uma loucura. Tem semanas que eu simplesmente só pago conta, não sobra dinheiro para nada. Mas ainda assim eu estou feliz. Eu estou feliz porque principalmente a minha mente está livre. Livre da escravidão do vício, livre da dependência do jogo. E você ter a mente livre, leve para fazer as coisas que você gosta, isso é maravilhoso. Hoje eu leio livros, hoje eu toco violão, coisa que eu gosto, ouço os CDs das bandas que eu gosto, vejo filmes que eu gosto, vou a lugares que eu gosto. E tudo isso porque a minha mente é livre. Não existe mais amarras na minha cabeça. Não existe mais a preocupação de estar olhando o gráfico de jogo, de ver se a casa está pagando, se está no momento pagante, se não está. Não existe mais essa preocupação. Hoje a minha preocupação é retomar a minha vida financeira, que por mais que esteja difícil, ainda tem solução. E é para isso que eu saio para a rua todo dia para trabalhar, para colocar tudo em ordem. E mesmo com essa dificuldade toda, eu ainda estou conseguindo guardar dinheiro. Tudo com muita dificuldade. As coisas não estão fáceis. Para ninguém está fácil. Imagine para nós que estamos saindo de um vício carregando um monte de consequências ruins, principalmente financeiras. Mas só de eu ter a minha mente livre, o meu emocional em equilíbrio e a minha parte financeira ali, né? Não num caos completo, mas ali um pouquinho equilibrado, um pouquinho para baixo, né? Não como a gente gostaria, mas com as contas todas pagas, não devendo a ninguém. Isso é muito bom. E a gente só começa a valorizar isso quando a gente sai de uma situação de desespero. E se você que está assistindo esse vídeo acha que não existe mais saída, que não existe mais jeito, que acabou tudo, meu amigo, minha amiga, ainda existe saída, ainda existe uma vida fora do vício. Procure ajuda, eu sempre falo aqui. Procure ajuda se sozinho você não consegue sair. Eu fui ajudado, várias pessoas aqui foram ajudadas. E existe uma vida muito boa para você fora do vício. Você só não consegue enxergar porque você está inserido no ciclo. Mas quando você pede ajuda, você começa a perceber que existe um mundo de possibilidades fora do ciclo do vício. Então peça ajuda. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã, não deixe para o mês que vem, para o ano que vem, não. Peça ajuda agora. Quanto mais rápido você pedir ajuda, mais rápido vai ser a sua saída do ciclo. Procure um amigo de confiança, procure um familiar, um parente. E se a coisa estiver muito difícil, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, porque você não sabe o quanto é bom, o quanto é prazeroso viver longe do vício.
Talvez você até saiba, mas o vício te fez esquecer. E eu torço muito, mas muito, para que você consiga retomar a alegria da sua vida, retomar os momentos bons que você vivia antes do vício e que você tenha uma vida plena e feliz. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para que essa mensagem chegue em mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Considere se inscrever no canal, aqui eu trago muita informação a respeito do vício em apostas. Eu falo da minha vida, são mais de 7 meses sem apostar, graças a Deus, e eu sigo nessa luta. Considere também compartilhar esse vídeo com alguém que de repente precise ouvir. Quem sabe esse vídeo possa ajudar. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se cuidem e cuidem de suas vidas. E até um próximo vídeo.